Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia, uma ótima quinta-feira a todos. Hoje é dia 14 de dezembro de 2023 e o nosso devocional diário está em Apocalipse, capítulo de número 11. Ainda antes do fim, é o tempo que foi dito a João no finzinho do capítulo 10. É necessário que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. E essa profecia ou essa pregação, ela é simbolizada agora por duas testemunhas. Versículo 3: concederei às minhas duas testemunhas que profetizem durante 1260 dias vestidas de pano de saco. Nós vamos ver que o tempo dessa pregação, o tempo que é concedida para essas duas testemunhas pregarem, é exatamente o mesmo em que os gentios pisarão a cidade santa. Veja o versículo 2: mas deixa o pátio que está fora do santuário, não meças, porque foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. 42 meses, se nós formos dividir isso em dias, nós vamos ver que vai dar exatamente os 1260 dias. O que tudo isso quer dizer? Esse é um tempo determinado. Os gentios, para os judeus, eles não poderiam entrar no templo. Ou seja, se ali o templo está sendo concedido aos gentios, é um tempo onde os gentios entrarão, onde crescerá em piedade. Mas neste mesmo tempo, nós pensando aqui, é o tempo de pregação. Ou seja, esse tempo é o tempo determinado entre o quê? Entre a vinda de Cristo, há 2000 anos atrás, até a sua volta, que nós não sabemos que dia será. Há um dia determinado por Deus, mas nós não sabemos esse dia. Então entendemos que este período que está escrito aqui em Apocalipse 11 é exatamente um período predeterminado por Deus. E quem são essas duas testemunhas? A meu ver, é mais uma representação da igreja. Nós vamos lembrar que o próprio livro chama de igreja os candelabros. Olha o que diz aqui o versículo de número 4. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Se você ler Apocalipse 1:20, você vai ver que o próprio livro, ele interpreta os candelabros como a igreja. Então aqui é a igreja pregando, duas pessoas, Jesus envia de dois em dois para pregar. Então é um símbolo aqui da igreja, mais uma vez, tanto quanto os 144 mil, tanto quanto os 24 anciãos. E nós vamos ver que Jesus, ele manda a igreja pregar, ele manda a igreja seguir adiante, e ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A maneira de ser dita por João aqui está nos versículos 5 e 6. Se alguém quiser lhes causar dano, de sua boca sairá fogo que devorará os seus inimigos. Pois se alguém quiser lhes causar dano, certamente será morto. Eles têm poder de fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, também para ferir a terra com todo tipo de praga, quantas vezes quiserem. Veja que há um poder dado à igreja na pregação. A pregação não é algo apenas intelectual. A pregação, ela transmite fé e é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós vamos ver que essa figura que vai trazer a derrota dessas testemunhas, elas morrerão. Veja o versículo 7. Quando concluírem seu testemunho, a besta que surge do abismo as atacará, vencerá e matará. Aqui é uma amostra do que João já disse e está repetindo. A igreja vai ser perseguida, haverá uma tribulação, uma grande tribulação, e haverá mesmo tempo em que Deus permitirá que o anticristo, que os inimigos vençam a igreja, e aqui está mostrando isso. Haverá como que uma derrota, mas uma derrota que é temporária, uma derrota que tem dia certo para terminar. Aqui vai dizer que eles vão ser mortos, inclusive, o seu corpo vão ser estendidos na praça, e ali eles vão ficar assim por 3 dias e meio. Mas a derrota aparente da igreja vai trazer alegria à humanidade. Olha o que diz o versículo 10. Os habitantes da terra se alegrarão sobre eles e comemorarão, enviarão presentes uns aos outros, pois aqueles dois profetas atormentavam os habitantes da terra. Como não lembrar quando Paulo começa a sua pregação e as pessoas vão perguntar se aqueles homens ali são aqueles que estavam perturbando a terra, e a igreja faz isso com a pregação, mostrando através da palavra de Deus o pecado tão evidente que está na vida de uns aí, na vida de várias pessoas, e isso para trazê-las ao arrependimento. Os versículos 11 e 12 são uma figura possivelmente do arrebatamento, e juntamente ali o derramar da ira de Deus. Antes da ira ser derramada,
nós vamos ver que a igreja vai ser arrebatada. O dia final, o dia da ira final de Deus, haverá ali o arrebatamento. Vejamos os versículos 11 e 12. Depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e eles ficaram de pé, e os que viram foram tomados de grande temor. Então ouviram uma forte voz do céu que lhes dizia: subi vós para cá. E eles subiram ao céu em uma nuvem, e seus inimigos os viram. Vejamos aqui uma figura, sim, clara, do arrebatamento da igreja. E isso tudo coincide com o toque da última trombeta. Veja o versículo 15. O 7º anjo tocou sua trombeta, e surgiram no céu fortes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Vemos aqui mais uma vez o fim de todas as coisas. Olha o juízo final estipulado no versículo 18. As nações se enfureceram, então veio a tua ira, o tempo de serem julgados os mortos e de dares recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, aos pequenos e grandes, e de destruíres o que destroem a terra. É uma clara figura do juízo final, é o fim sendo demonstrado. Aqui, João está terminando mais uma vez de contar a mesma história. Ele está repetindo para que isso fique muito claro em nossas mentes. Jesus vem, ele é vitorioso. Apesar disso, haverá uma perseguição, e há uma perseguição muito grande aos cristãos e à igreja, mas a vitória final é certa. Há um juízo esperando aos ímpios e aos santos no fim das contas. E aqui nós vemos a salvação final no versículo 19. Então se abriu o santuário de Deus que está no céu, e nele foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte granizo. Vemos aqui a salvação, os céus abertos, a igreja ali glorificando ao Senhor, a arca da aliança, que no Antigo Testamento simbolizava a presença de Deus, continua tendo esse mesmo símbolo, aqui mostrando que o Senhor, ele está garantindo tudo, e é para lá que nós vamos estar com ele para todo sempre. Que nós possamos ser essas testemunhas, a igreja que leva a palavra e não para de pregar. Para isso, compartilhe este texto, mande o link para quantas pessoas você puder, para que eles ouçam acerca da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida e a paz